Olá! Nesse IELTS Listening Assignment, nós temos uma questão que segue a dinâmica de tabela. Na realidade, são 10 questões, mas todas seguindo a mesma mecânica, portanto, nós denominamos em termos de mecânica somente uma questão, ou seja, questão de tabela. Você, então, tem essa tabela. E o elemento mais importante aqui é nós termos a capacidade de compreendermos que nós temos que ficar bem atentos nas relações entre os diferentes elementos da tabela que nós temos para assim podermos preencher de forma apropriada o que está em branco nela. Primeiro, antes de tudo, extra atenção com as instruções no sentido de que você tem que utilizar ou uma palavra ou um número. Normalmente no IELTS você tem 2 ou 3 palavras que você pode utilizar para preencher espaços vazios em questões onde temos sentenças incompletas. Agora, nessa atividade em particular, você pode utilizar ou uma palavra ou um número. E é muito importante realmente respeitarmos isso à risca, porque se você vem a utilizar, por exemplo, 2 palavras, não é? Como uma resposta para alguma dessas questões, mesmo se você estiver certo, a sua resposta vai ser considerada errada, porque não está respeitando as instruções. Então, muita atenção mesmo, tudo bem? Agora, além disso, você então tem essa tabela. Os pontos principais para você, de fato, deixar claro na sua mente quais são as relações é o que está aqui sendo definido no topo dessa tabela. Name of property, location, features, disadvantages and booking details. Então, você vai ter aqui sendo discutido entre as pessoas holiday rentals, ou seja, aluguéis para feriado de diferentes tipos de propriedade, não é? Então você tem Sunnybanks, Kingfisher e outra. Depois você tem as localizações, as características, as desvantagens dos locais que podem ser alugados e os detalhes para a reserva de cada um. Então, o que mais pega é, como dito, deixarmos bem claras as relações, ou seja, qual é o contexto que você tem que preencher ou prestar atenção no áudio para ter a identificação das respostas. Então, em especial se você está fazendo o exame à mão, é bem interessante você deixar claro aqui, visualmente, a relação entre os tipos de informação e o que você tem que preencher. Então aqui você tem tudo sendo locations, e o mesmo se aplica para os outros, não é? Features, características, 6 aqui, 8 vindo aqui, não é? E pronto. Com isso dito, saiba que o exercício vai ir daqui para cá, ou seja, 1, 2, 3, 4, depois volta para o name of property, 5, 6, depois volta para o começo aqui, agora falando de Sunny Banks, não é? 7, 8, 9 e 10. Então ele segue uma lógica de esquerda para direita na linha da tabela, depois volta para o começo da próxima linha e vai escaneando desta forma. Tudo bem? Mas então, agora com você compreendendo então o fluxo de informação no qual este quadro tem que ser preenchido e deixando bem visualmente claro as relações entre os tipos de informação e o que efetivamente você tem que preencher aqui, tomando como referência esses tipos, o último ponto a ser extremamente prestado atenção por você são as palavras-chave logo antes das partes em branco que você tem que preencher. Então aqui você tem surrounded by, cercado por, next to, próximo a, não é? Aqui você tem distance from, www, quando começa então a falar um site aqui, você sabe que a resposta quarta está por vir. Room, igualmente aqui next to, private e contact the. O que no também aqui para a questão 9. Por que você destaca essas palavras que estão vindo logo antes ou e logo depois dos espaços em branco? Porque é quando elas serem ditas no áudio, ou exatamente elas, ou sinônimos delas, você sabe que a resposta está por vir. Então, quando o áudio começar, você vai seguindo, as questões elas são organizadas de acordo com a própria sequência de informação que vai estar sendo dada no áudio. Então, a resposta para a questão 1, por exemplo, vai ser dada logo no começo do áudio e a resposta para a questão 10 vai ser dada logo no final. Então, isso nos ajuda a sabermos para onde que o áudio está indo e nos encontrarmos. Mas com isso dito, quando você então tem no áudio sendo dito uma mesma expressão aqui que vem logo antes ou depois de uma palavra, não uma palavra, mas de um espaço em branco, e você tem essa exata mesma palavra sendo dita, ou um sinônimo ou paráfrase dela, ou seja, uma forma diferente de dizer a mesma coisa,
você sabe que a resposta está por vir. Então, aqui para a questão 2, por exemplo, quando estiverem falando mais especificamente da propriedade aqui, a primeira que vai ser abrangida, e estiverem destacando aqui a localização dela, quando você escutar a palavra surrounded no áudio, ou um sinônimo dela, você tem a resposta 2 por vir. Na 3, quando estiverem falando sobre as desvantagens deste local, e mais precisamente distance, ou seja, distância, ou vai ser falado distance, ou vai ser falado um sinônimo dessa palavra. E quando vier essa palavra no áudio, você sabe que a resposta está, para a questão 3, está por vir. Aqui no caso do Booking Details, você vai ter um site sendo dado, então quando você tiver o www sendo dito, você sabe que temos aqui a resposta 4 vindo. Então, quando você se prepara para escutar, deixando visualmente destacados os tipos de informação, as palavras que, quando você escutar sinônimos delas, você sabe que a resposta está por vir, você tem a possibilidade de se perder menos e de ser mais efetivo na identificação dessas respostas. Quanto mais visual você deixar as informações críticas, melhor, tudo bem? Então, muito obrigado, tenha uma ótima prática.